Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes e mais um Filosofando Física. E dessa vez nós vamos falar, então, nós vamos fechar aquela série de aulas sobre vetores, que nós começamos lá atrás, começando a trabalhar com vetores, a soma de vetores, né, subtração de vetores, né, multiplicação por um escalar, multiplicação com produto escalar, e agora nós estamos fechando então com uma multiplicação, fazendo então um produto vetorial. O nome já diz aí. O produto escalar, né, que você pode ver na aula anterior, o resultado do produto escalar, ele era então um número escalar, certo? E agora no resultado do produto vetorial, ele vai ser, portanto, um vetor, certo? Ele vai ser um vetor, ou seja, ele vai ter uma direção e um sentido. E para nos ajudar nisso, nós vamos usar exatamente aqueles componentes e vamos usar também os vetores unitários, ou os versores, né? É isso aí. Lembra aquele I, J, K? Lembra? É isso mesmo. Muito bem, nós já falamos sobre isso, então está nas aulas anteriores. Nós já preparamos aí, tem uma série. Se você está vendo a série, beleza, você já sabe de tudo isso. Se não, você pode voltar nas aulas anteriores e acompanhar aí, tintim por tintim. A gente tentou deixar tudo tranquilo, tudo certinho e bem facilitado, porque no nosso canal do Professor Paulo Góes, a gente imagina que você não saiba nada de física nem de matemática, e você tá ainda assim conseguindo trabalhar com um livro de engenharia, se liga, né? Física para engenheiros, ou seja, um livro bastante denso, bastante complexo, né? Aprofundado, mas a gente está trabalhando desde as coisas que nós começamos a falar lá do ensino fundamental mesmo. Lembrando que a palavra fundamental tem um nome, não é porque é simples, fundamental, é porque é fundamental. Sem ele, você não avança, tá? Então, sempre considere muito bem o ensino fundamental. Ele é muito importante para você avançar, então, para o ensino médio, para a sua graduação no ensino superior e aí por diante, né? Quanto melhor for o seu ensino fundamental, mais fácil vai ser a sua jornada estudantil daí para frente, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos começar, então, vamos falar, então, sobre anotação, né? Vamos falar já direto sobre a notação. Lembra que a gente começou a falar da notação do produto escalar? O produto escalar, ele também, na literatura inglesa, ela também é chamado de dot product, ou produto ponto produto, né? Que mostra apenas como ele é definido. Ele é definido, então, como um ponto. E aí, no caso do produto vetorial, como é que funciona? Em inglês, o produto vetorial é chamado de cross product, ou seja, o produto cruzado, o produto que tem uma cruz. Então, se liga aí. Então, o produto escalar em inglês é dot product e o produto vetorial em inglês é cross product. Então, quando a gente colocar barras cruzadas, né, na definição, a gente vai representar o produto vetorial. Cuidado para não colocar um X. Veja que o X ele é diferente das barras cruzadas. Muito bem. Qual é o resultado então do produto vetorial? O produto vetorial ele vai ser um outro vetor. Então se liga, para onde vai apontar esse outro vetor? É aí que a gente vai usar a regra da mão direita. Se liga aí, mas antes da gente falar da regra da mão direita, vamos continuar aqui, deixa eu explicar a definição aí do produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores A e B é denotado então pelo vetor A, né, o produto vetorial B, muito bem, e determina um terceiro vetor C. A amplitude, então, do terceiro vetor, que é o vetor C, que é o produto vetorial, ele vai ser igual ao produto entre as magnitudes do vetor A e o vetor B e o seno do ângulo entre os dois vetores, beleza? Mas e aí, qual o ângulo que nós vamos usar entre esses dois vetores? Qual que é o ângulo que a gente vai usar? A gente vai usar o ângulo menor, certo? Sempre o ângulo menor, ou seja, é um ângulo que é formado entre 0 e 180, tá? Entre 0 e 180. Ah, mas se o ângulo deu 190, passou de 180, né? Então ele tá maior, né? Se ele tá maior, então você vai usar o outro lado, que é o 170, beleza? Entende? Aí você usa esse ângulo de 170. Então veja, para o produto vetorial, o seno ele tem que ser entre 0 e 1. O resultado do seno tem que ser entre 0 e 1. E para isso acontecer, o ângulo tem que estar entre 0 e 180. Mas se ele passa de 180, ele começa a ter sinais negativos, né? E aí já não funciona, porque ele tem que ser entre 0 e 1, beleza? Muito bem, beleza, muito bem, muito bem. E a direção do vetor C? A direção do vetor C ela vai ser perpendicular ao vetor A e o vetor B, ou seja, ao plano onde estão os dois vetores que nós estamos estudando, certo? Então, a direção do vetor C é perpendicular ao plano
que contém os vetores A e B. E pode ser determinado usando a regra da mão direita. Isso é muito importante mesmo, é realmente muito importante. Se liga, a regra da mão direita funciona assim. Você coloca então, você abre a mão direita, veja a mão direita, tem que ser a mão direita. Se liga, a mão direita, não é a mão esquerda não, viu? A mão direita. Se liga aí, você pega a mão direita, coloca então os dedos, a mão aberta, assim, mão aberta, beleza? Mão aberta, beleza? Você pega aí e coloca os dedos apontados, os dedos apontados na direção de um vetor, né? Do primeiro vetor que você está colocando. Por exemplo, se o produto vetorial é A por B, então você vai colocar esses dedos na direção do A, porque ele é o primeiro que aparece ali. Se o produto vetorial for B por A, você vai colocar os dedos na direção do B, beleza? Né? Então é assim que funciona. Aí, beleza, isso é só a primeira parte, colocou a primeira parte ali. O que você vai fazer? Você vai fechar os dedos, fechar os dedos na direção do outro vetor. Então veja, se o vetor A tá aqui, ó, pá, né? Tá aqui e a gente tá fazendo um produto vetorial de A por B, então a gente tem aqui, ó, A apontado aqui, ó, A certinho aqui, certinho. E o B tá aqui, ó, certo? O B não tá aqui? Tá aqui, certo? O B tá aqui e o A tá aqui. Eu quero apontar então o dedo tá aqui do A, certo? E quando eu fecho a mão direita aqui, ó, porque eu tô fechando no sentido do vetor B, o que vai acontecer? O dedo, ele aponta o sentido do vetor C, o vetor resultante, do vetor do produto vetorial, entende? Então veja, nesse caso aqui, o vetor ele tá apontando para dentro da tela, se liga, certo? Ele tá apontando para dentro da tela. Então quando você põe os dedos no vetor A e fecha a mão para o sentido do vetor B, você vê que o dedão tá apontando exatamente a direção e o sentido do vetor C, que é o vetor produto vetorial, beleza? O vetor do produto vetorial. Muito bem, muito bem. Note que se você muda, se você mudou o produto, veja que já não é a mesma coisa. Não é igual o produto escalar, que no produto escalar você podia mudar a ordem dos fatores que ia dar sempre o mesmo resultado. Nesse caso não, nesse caso não dá, porque é um vetor, né? Então se você muda o sentido, você vai mudar também o resultado, né? O vetor final. Então, por exemplo, se você muda aí, por exemplo, se ao invés do produto vetorial ser A por B, vai ser o vetor B por A, você vai ver que ele vai ser, ele vai gerar um terceiro vetor da mesma magnitude do vetor do produto vetorial A por B, beleza? Ele vai ser igual, só que ele vai estar no sentido contrário, ele vai estar no sentido oposto, beleza? Uma outra forma de você também lembrar do sentido do produto vetorial é você lembrar do parafuso. O parafuso pode ser uma ideia, ó. Se liga, você tem aqui um parafuso, certo? Um parafuso normal. Se eu vou do vetor A até o vetor B, eu vou apertar o parafuso para o vetor B. Se eu vou apertar o parafuso para o vetor B, ele vai me dizer qual que é o lado, ele tá apontando para lá. Bom, mas e se eu tiver querendo apertar do B pro A, aí vocês vê que ele tá do outro lado. Se você muda os fatores do produto vetorial, você está mudando então o sentido do resultado do produto vetorial, beleza? Então veja que a posição, né, dos fatores, nesse caso, altera realmente o resultado, certo? Ele vai pôr o valor negativo, porque o sentido vai ser diferente, beleza? Né? Então, por exemplo, se você põe aí A, produto vetorial de B, ele é igual a menos B, produto vetorial de A. Se liga, né? Olha só. E aí isso a gente já provou aqui. Na resposta, né, da magnitude do vetor que nós estamos trabalhando, nós temos aí o seno do ângulo entre os dois vetores. A gente sabe que quando o seno é o seno de zero, ele é zero, certo? O seno de zero é zero, porque não tem nada ali. O seno de zero é zero. O seno de zero é zero e o seno de 180 também é zero. Você vai ter um produto vetorial igual a zero, certo? Lembra disso. O produto vetorial para esses dois casos, ele vai ser igual a zero. Legal? Muito bem? Guarda isso aí. E ele vai ser o ângulo, ele vai ser máximo quando ele for 90 graus. Então quando ele tiver 90 graus, né? Quando tiver lá um ângulo A e B perpendiculares, né? Você vai ter então o produto vetorial exatamente o produto das magnitudes, né? Sem nenhum desconto por conta do seno entre eles. Porque o seno de 90 é 1, beleza? Lembra disso. Muito bem, muito bem. Sabendo disso, a gente já pode falar dos vetores unitários. Vamos falar dos vetores unitários, vamos lembrar
do produto vetorial usando os vetores unitários, os versores, o I, o J e o K. Lembra? Então se a gente pegar, vamos pegar aqui, a gente fez isso também com o produto escalar, né? Lá no produto escalar o conceito era diferente porque usava o cosseno, né? Lá o cosseno de 90 era 0, né? E o cosseno dos paralelos era 1, né? Aqui não, aqui o seno dos paralelos ele é 0, do antiparalelo também, e o seno do ângulo perpendicular ele é 1, né? Então isso que é legal ficar. Então lembrando que o versor, como é que funciona? Os versores são representações unitárias do vetor que nós estamos trabalhando. Então o versor sempre é um vetor unitário, um vetor com uma única unidade de magnitude, certo? E eles sempre vão estar apontando para representar os eixos cartesianos no plano tridimensional. Então a gente tem o versor I representando o eixo X, temos o versor J representando o eixo Y e temos o versor K representando o eixo Z, beleza? Em 3 dimensões. Muito bem, muito bem. Veja que todos eles estão perpendiculares entre eles. Então veja, o eixo X ele é perpendicular ao eixo Y e perpendicular ao eixo Z. O eixo Z, respectivamente, também é perpendicular aos dois. Então todo mundo é perpendicular. Se eles são perpendiculares, então a gente sabe que quando tiver produto vetorial com esses versores, nós vamos ter os valores máximos dele. E claro, se a gente tiver produto vetorial entre mesmos versores, então nós vamos ter o zero, certo? Nós vamos anular a conta aí. Então se você tiver um produto vetorial de I por I, ele vai ser igual a zero. Se tiver um produto vetorial de J por J, ele vai ser igual a zero. Se tiver um produto vetorial de K por K, ele vai ser igual a zero. Mas quando eles são o produto vetorial de versores diferentes, ele vai ser sempre igual a 1, mas ele vai ser, então, igual ao outro versor. Se liga, olha só que louco, porque lembra, é a regra da mão direita sempre. Então se você pega o versor I, que representa o X, e faz o produto vetorial dele com o versor J, o versor então vai ser um produto vetorial de I por J, como é que vai funcionar? O I é o X, o J é o Y, o resultado vai ser justamente o Z, exatamente, que vai ser então o K. Então o produto vetorial de I por J vai ser igual a K. Então vai ser, é muito louco, então vai ser o versor K, certo? O versor K, ele é o resultado do produto vetorial de I por J. Note que se você faz o contrário, se você pega o versor J e faz o produto vetorial por I, então não vai ser o K, vai ser o menos K, certo? Porque ele vai mudar o sentido, beleza? Então, por continuação, vamos pensar um pouco. Se a gente faz, então, o produto vetorial de J por K, né? Qual que você acha que vai ser o resultado? Só pode ser o I, certo? J por K só pode ser o I, porque o J ele tá apontado na direção do eixo Y, o K tá apontado na direção do eixo Z, e aí com a regra da mão direita só dá para apontar, então o polegar aponta para o eixo X, certo? E aí, lembra, né? Vai ser, lembra que o versor sempre tem magnitude 1, então você vai ter 1 vezes 1, porque é a magnitude de A, vezes a magnitude de B, vezes o seno do ângulo deles. E o seno deles é 90, então vai ser o seno vai ser igual a 1, certo? Então, sempre o tamanho do resultado, né, o tamanho do versor resultante vai ser 1. Logo, é exatamente o outro versor, beleza? Deixa isso claro. E aí, para concluir, a gente sabe, então, por exemplo, se a gente falou do J, produto vetorial com K, ele é igual a I, então se a gente faz o produto vetorial de K por J, ele vai ser menos I, certo? Porque a mão direita já vai apontar para o outro lado, beleza? Então agora, por consequência, a gente pode fazer, então, por exemplo, o produto vetorial de K por I. O produto vetorial de K por I vai ser o quê? J, muito bem, vai ser J, exatamente. E se fizer, então, o produto vetorial de I por K, pô, aí I por K vai ser menos J.
certo? Porque o J aponta para cima, né, no eixo Y, mas vai ser menos J, porque a ordem mudou. Legal? Beleza? Fica com isso aí na cabeça e você vê que dá para trabalhar desse jeito. É isso aí, cara, produto vetorial, produto vetorial. Vamos por enquanto só falando, né, como que ele funciona. Essa aula aqui é para deixar o produto vetorial bem mastigadinho, porque a gente vai trabalhar com ele mais na frente. Veja que com a regra da mão direita você já consegue definir bastante coisa com relação ao sentido do vetor resultado aí do produto vetorial, beleza? Beleza, mas você também pode usar uma outra forma, que é usando um ciclo, cara, um círculo, no sentido horário e no sentido anti-horário. Se liga nesse círculo. Se você não quer decorar a questão da mão, ficar aí nessa questão da mão, ficar fazendo esse esquema de mão aí durante a prova e tal, você pode desenhar esse círculo aí na prova. Se liga, esse círculo aí, nesse círculo você coloca ali em cima o I, aqui embaixo na direita o J e aqui na esquerda o K, beleza, muito bem. E aí você imagina assim, quando você estiver trabalhando no sentido horário, você vai somar, você vai deixar o sinal positivo. Então, se você estiver trabalhando, se você estiver fazendo um produto vetorial de I por J, que está no sentido horário aqui, ele vai ser positivo. Se você estiver fazendo um produto vetorial do J para o K, que está no sentido horário também, ele vai ser sinal positivo também. E se estiver fazendo um produto vetorial do K para o I, você também está no sentido horário, então o sinal é positivo. Agora, se você estiver fazendo um produto vetorial do I para o K, se liga, você só tem essas três opções, né? Você não tem uma quarta, então é só por aí mesmo. Se você estiver fazendo um produto vetorial do I para o K, ele vai ser o sinal negativo, porque ele está no sentido anti-horário. Se liga, é esse o lance aí. E se estiver fazendo o produto vetorial do K para o J, veja que está no sentido anti-horário. Então é sinal negativo também. E se estiver fazendo o produto vetorial do J para o I, que também está no sentido anti-horário, ele vai ser sinal negativo também. Você vê? Olha só que louco. Você podia fazer isso também com a regra da mão direita. Você tem essas duas formas para utilizar. Nós vamos usar as duas aqui hoje para a gente ir mais ou menos treinando. A gente já falou bastante da regra da mão direita. Vamos falar agora um pouco usando esse círculo aí, porque pode ser uma ideia. Pode ser uma ideia de você usar. A gente só quer que você tenha ferramentas matemáticas para você poder enfrentar os seus desafios aí na frente e não ter um probleminha aí. Tem que ficar decorando regra da mão direita. Ficar fazendo esses gestos. Isso cansa. Põe aí no papel e já analisa, beleza? Vamos aí, segue. Agora nós vamos fazer aqui um produto vetorial, se liga isso aqui, cara. Você lembra lá também que a gente fez algo parecido lá no produto escalar? A gente pegou o produto escalar e destrinchamos ele em componentes, certo? Em componentes x, y e z. Fizemos aí o produto escalar de cada um, fazendo a distributiva e conseguimos chegar numa definição. Então vamos ver como é que fica quando dois vetores A e B são escritos em termos dos vetores unitários i, j e k. Lembrando então que o i, j e k ele é referente então ao x, y e z, certo? Então a gente vai usar os componentes. O produto vetorial nesse caso vai ser o seguinte: a gente vai pegar o vetor A, e vai destrinchar ele em componentes. O vetor A, como é que fica isso em componentes? Se você lembra, quiser destrinchar o lance de componentes de vetor, tem uma aula só sobre componentes de vetor também, só pra gente falar isso bem detalhado. Então, o componente, quando a gente pega o vetor A e destrincha ele em componentes x, y e z, a gente pode dizer que o vetor A ele é igual ao A componente x versor y, mais A componente y versor j, mais A componente z versor k. Beleza. Lembra? A gente pode colocar esse versor? Pode. Por quê? Porque a gente está multiplicando esse versor aqui junto com esse componente, né? Ou seja, a gente pega o componente A em x e multiplica pelo versor i. Por quê? Porque o versor i, ele também está para o lado x, não vai mudar a direção nem nada, e ele tem uma única unidade. E se ele tem uma única unidade, você pode multiplicar ele tranquilamente, que não vai mudar também o tamanho do vetor, certo? Beleza. Aqui a gente tem a decomposição do vetor A. A gente vai pôr aqui produto vetorial, que é as duas barras. Lembra, não é o x, são cross products, certo? Barras cruzadas. Muito bem. E faz a mesma coisa pro vetor B. Então a gente destrincha o vetor B agora. Vamos pegar então o vetor B, a gente vai usar então o componente em x de B, multiplicar por i, certo? O i, vetor unitário, vetor unitário é uma unidade, você pode multiplicar então, sem problema, mais componente em y de B versor j, mais componente z de B versor
K. Muito bem, muito bem. Feito isso, agora a gente pode fazer uma distributiva. A gente vai pegar aqui, ó, o componente x de A é versor I. A gente vai usar o produto vetorial do componente x em B multiplicado por I também. Mais, veja que aqui está tudo mais, a gente vai continuar o componente x de A. Componente x de A em I, um produto vetorial de componente y de B em J. Mais o componente x de A, continuando ele aqui, versor I, produto vetorial de componente z de B, versor K, beleza? E a gente vai agora fazer o lado agora com o componente em y de A. Vamos lá, fazer a mesma coisa. Mais componente y de A, versor J, produto vetorial de componente x, versor I, mais componente y de A, versor J, produto vetorial de componente y de B, versor J, muito bem, mais o componente y de A, versor J, produto vetorial de componente z de B, versor K, muito bem. E a gente agora vai para o componente z de A. Aí mais, então, mais componente z de A, versor K, nesse caso, certo? Tem que ser o K? Tem que ser o K, porque senão você vai mudar o resultado, certo? O componente z tá ali, ó, tá apontado ali para o eixo z, então você pode multiplicar por K, porque é um vetor unitário apontado também para a mesma direção, apenas com uma unidade, então não vai ter problema nenhum. Então vamos continuar. Então a gente pega aqui o componente em z de A é versor K, produto vetorial do componente x em B, versor I, beleza. Mais componente em z de A, versor K, produto vetorial de componente y de B, versor J, mais o componente em z de A, versor K, produto vetorial de componente z de B, versor K. Muito bem. Ao ver esse monte de coisa na tela, né? Você tá vendo aqui, ou no seu caderno, né, que você tá fazendo, você vê, poxa, o que a gente lembrou? O que a gente lembra do produto vetorial que nós falamos agora há pouco? Quando a gente trabalha com produto vetorial de vetores paralelos, ele vai ser zero, certo? Zero, porque o seno de zero é zero, certo? Muito bem. Agora, se a gente faz isso, a gente já sabe, então, se a gente pegar os produtos desse monte de coisa que apareceu aí, tudo que tiver produto vetorial com os mesmos versores, você pode anular, porque o versor, por exemplo, quando você tiver o versor I, produto vetorial de I, ou seja, produto vetorial de I por I, pode anular, porque eles estão apontando para o mesmo lado, e seno de zero, né, é zero, certo? Quando tiver também o J por J, mesma coisa. Então quando tiver o produto vetorial de K por K, também é a mesma coisa, tá? Porque está apontando para o mesmo lado, os dois vetores unitários estão apontando para o mesmo lado, aí você corta. Só aqui então você já cortou 3 dessas contas. Aí agora a gente vai pegar esse outro que sobrou, o primeiro que sobrou aqui para você entender como é que funciona, veja. Aqui sobrou então, por exemplo, nesse primeiro aqui, tá aqui, ó, componente x de A multiplicado pelo versor I, produto vetorial com B, ou seja, o componente y em B, multiplicado pelo versor J. Como é que funciona isso aqui? Veja, nós temos o I e o J, o vetor I e o vetor J, certo? Versor I e vetor J. Como é que o I e o J? Qual que é o resultado do produto vetorial de I e J? Lembra? Mão direita ou aquele círculo. O I e o J tá dizendo que ele é positivo, então ele vai ser, só que ele vai ser positivo, vai ser qual o resultado? Vai ser o K. Lembra que no caso dos versores, né, quando você está fazendo um produto vetorial de 2 versores, o resultado dele vai ser sempre aquele terceiro versor que nós conhecemos. Se você fizer então de I por J, o resultado sempre vai ser K. Se fizer de K por J, o resultado sempre vai ser I. Se fizer o do I por K, o resultado sempre vai ser J, entende? Então, você só vai ver aí, só vai tomar cuidado com a questão dos sinais, beleza? Muito bem, então vamos aí. Agora, então como é que funciona? I por J, olhando o círculo, você vê que o I e o J, eles estão no sentido horário, então ele é positivo e o resultado dele vai ser K. Então, note, a gente já pode separar aqui, pode pegar então o componente em x de A, multiplicar pelo componente y de B e multiplicar pelo versor K. É isso, olha só que louco, vai ser o versor K aqui. Muito bem, o próximo vai ser esse aqui, ó, componente x e de A, versor I, produto vetorial com componente z de B, versor K. Então, quanto vai ser então o produto vetorial de I por K? O I por K
né? A gente vê aqui que o I por K, ele fica um sinal negativo, certo? Porque ele está no sentido anti-horário. Se ele está no sentido anti-horário, ele vai ser negativo aqui. E o resultado vai ser o quê? Vai ser o J. Vamos continuar. Aqui, então, agora a gente continua assim, ó. Veja, o próximo vai ser o componente Y de A, versor J, produto vetorial de componente X de B, versor I. Beleza! Quanto que é, então, o produto vetorial de J por I? Veja, ele é positivo ou negativo? J por I, olha, olhando no círculo, ele está no sentido anti-horário. Anti-horário é negativo, então ele vai ser negativo. Qual que é o resultado? É o K, certo? J por I é K, sempre vai ser o outro. Muito bem, e aí continuando aqui, a gente pega então o componente Y de A, versor J. Produto vetorial, componente Z de B, versor K. Então qual que é o produto vetorial de J por K? Aí ó, J por K, ali está no sentido horário. O sentido horário é positivo. Bom, se é J por K, o resultado só pode ser I. Então, a gente multiplica aqui pelo versor I. Muito bem. Continuando, a gente pega então aqui o componente Z de A, versor K, produto vetorial de componente X de B, versor I. E eu lhe pergunto de novo, qual que é o produto vetorial de K por I? K e I, ele está no sentido horário. O sentido horário é positivo, então a gente mantém aqui. Então fica... e K e I, o resultado do produto vetorial vai ser sempre J, certo? E aí, beleza. Então a gente repetindo, veja que aqui é legal que a gente repete várias vezes, assim a gente vai guardando, memorizando. E aqui a gente tem aqui para fechar, né? A gente tem aqui o componente Z de A, multiplicado pelo versor K, produto vetorial de componente Y de B, multiplicado pelo versor J. Então, qual que é o produto vetorial do versor K pelo J? Bom, vai ser o I, certo? K e J vai ser I, mas ele é positivo ou negativo? K para J, ele, quando você vai de K para J, ele está no sentido anti-horário, então ele vai ser negativo. Bom, beleza, então aqui a gente já tem uma conta mais fácil de ser feita, né? E ainda assim, a gente consegue simplificar isso aqui, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo que tem I e vai agrupar, tudo que tem J e vai agrupar, e tudo que tem K e vamos agrupar, certo? Então como é que funciona aqui? O resultado final vai ser isso aqui, ó. Vai ser o componente, veja, a gente separa aqui só os que tem I, ó. Veja aí, a gente tá marcando aí, tá destacando só os que tem I. Então vamos separar esses que tem o versor I. Vamos lá, como é que vai ficar? A gente vai então multiplicar aqui o componente Y de A pelo componente Z de B, menos o componente Z de A pelo componente Y de B. Isso multiplica tudo por versor I, beleza? Aí a gente põe aí soma, vamos separar agora tudo que é do versor J e vamos colocar aqui, vamos continuar essa multiplicação aqui. A gente vai multiplicar então o componente Z de A pelo componente X de B, menos o componente X de A pelo componente Z de B, beleza? E aí, multiplicando pelo versor J, né? Note que o que está dentro ali não tem o mesmo versor que está multiplicando fora. Por quê? Porque a gente já falou, versores iguais, eles não têm resultado no produto vetorial porque é zero. E a gente continua aqui fechando, a gente multiplica o componente X de A pelo componente Y de B, menos o componente Y de A pelo componente X de B, beleza? E aí multiplica pelo versor K. Muito bem, muito bem, muito bem. Beleza, aí, então a gente já tem aqui essa estrutura aqui. Veja que deu um pouco de trabalho, mas só para você entender como é que funciona, né? Você não precisa de fazer tudo isso aqui não, mas, né? Se você, o resultado, se você só tiver memorizado essa parte final, facilita também aí, claro, né? É uma questão de treino para você pegar o jeito. Então a gente também pode encontrar o produto vetorial também usando a determinante, cara. Lembra da determinante? Exatamente, a gente falou de determinante na última aula, não na última aula, na penúltima aula, quando a gente trouxe a regra de Sarrus e o teorema de Laplace para a gente fazer as determinantes, certo? E aqui a gente pode usar determinante também. Primeiro a gente tem que saber como montar isso. Então a gente vai montar uma determinante da seguinte forma. A gente disse que o produto vetorial de A por B, ele vai ser... A gente põe aqui as barras, né? Para falar que são determinantes, né? Então aqui é determinante. A primeira linha a gente coloca os versores I, J e K. A segunda linha a gente põe os componentes do primeiro vetor que nós estamos trabalhando, no caso o A. Então, o componente AX embaixo do Y, o componente AY embaixo do J e o componente Z de A embaixo do K, beleza? E a terceira linha fica sendo
o outro componente, o componente do outro vetor, né? Ou seja, do vetor que está do lado direito da expressão aqui do produto vetorial, no caso o B. Então a gente vai colocar o componente x em B embaixo aqui na primeira coluna, o componente y em B na segunda coluna e o componente z em B na terceira coluna. Aí você pode fazer a determinante do jeito que você quiser. Pode usar o teorema de Laplace, pode usar a regra de Sarrus, que dá na mesma. O resultado vai ser o mesmo, do jeito que você preferir. Então como é que a gente faz aqui na regra de Sarrus, né? A gente multiplica, a gente faz a soma da multiplicação de todos os elementos que seguem a diagonal principal, menos a soma da multiplicação de todos os elementos que seguem a diagonal secundária. Se liga, vamos aí, vamos fazer para a gente interpretar. Por exemplo, se a gente pega essa primeira diagonal aqui, que seria a diagonal principal, que é o I, AY e BZ. A gente pega então o AY e o BZ, que são componentes, e multiplica ele pelo versor I, muito bem? Mais, que é a soma das multiplicações, mais a gente pega aí a outra diagonal que está seguindo. A gente vê aqui, ó, AZ, BX multiplicado pelo versor J, mais o AX, BY multiplicado pelo versor K. Beleza. Aí a gente põe aqui o menos e vamos fazer a mesma coisa e vamos somar todas essas multiplicações. Como é que funciona? A gente pega aqui então agora descendo a diagonal secundária. A diagonal secundária daquela matriz inicial ali, ela seria esse BX, AY e K, né? Então a gente tem aqui, ó, AY vezes BX multiplicado pelo versor K, beleza? Mais o AZ vezes BY multiplicado pelo versor I e mais o AX vezes BZ multiplicado pelo versor J. Mas lembra que tudo isso aqui está sendo subtraído daquela primeira soma de multiplicação que nós fizemos. A resposta fica sendo idêntica, tá vendo? Você pode fazer pelo determinante que vai chegar nesse resultado, ao invés de fazer daquele jeito que a gente falou dos componentes, fazer um por um, taranã, ele vai chegar muito mais rápido aqui fazendo pela determinante, entende? Muito bem. Agora a gente vai para os exemplos. O que acontece? No exemplo tem aqui, ó, encontre o produto vetorial dos vetores A e B. Muito bem. Sendo que o vetor A, ele é o 8i mais 3j. Lembra disso? A gente já fez isso, só que na versão produto escalar. E o vetor B é menos 5i menos 7j. Então, vamos aí. Olha como é fácil isso aqui, é rapidinho também para se resolver. Por exemplo, o produto vetorial de A por B já está componentizado aí, né? O vetor A e o vetor B ele já está em componentes de x e componentes de y. Então tá mais fácil aqui. Então, como é que funciona? O vetor A ele vai ser o 8i mais 3j, aí você põe o produto vetorial, que é aquela barrinha cruzada, e você põe ali, ó, o vetor B, que é menos 5i, menos 7j. Como é que vai funcionar? Você vai multiplicar daquele mesmo jeito lá que a gente fez. Então você vai pegar o 8i, multiplicar pelo menos 5i, e aí você já sabe que nem precisa multiplicar isso, porque como o produto vetorial vai ser o i por i, você já pode cortar esse cara, né? Porque é o produto vetorial dos mesmos vetores, você já nem faz. Aí você já pula aí para o outro lado. Você faz assim, ó, 8i produto vetorial menos 7j. Você vai multiplicar as magnitudes, ou seja, 8 multiplicado por menos 7 dá menos 56, certo? E aí o produto vetorial de i por j, e j, o produto é k, beleza? Então vai ser aí menos 56 multiplicado por k, certo? Muito bem, muito bem. E aí a gente segue, ó. A gente pega agora o 3j, multiplica, faz o produto vetorial com menos 5i. A gente pega as magnitudes, que é o 3 e o menos 5, multiplica, então fica 3 vezes menos 5, dá menos 15, e faz o produto vetorial de j por i. E o j por i, quanto que vai dar? Vai dar k. Mas j e i, ele tá no sentido horário ou no anti-horário? E ele tá no sentido anti-horário, então ele vai ser menos. Então quando tá aqui menos 15 menos k, então vai ser menos 15 multiplicado por menos k no caso, né? Então nesse caso vai ser mais 15. Então você já tem aqui, quanto fica? Fica aí, ó, menos 56 multiplicado pelo versor k, mais 15 multiplicado pelo versor k. Pronto, ele está multiplicando o versor k. Então quanto que dá isso? Menos 56 mais 15 dá menos 41. Menos 41 versor
K, beleza? Veja que aqui o produto vetorial sempre dá o resultado de um vetor. Então, o vetor resultado aqui, o vetor resultante vai ser o menos 41K. Ou seja, ele está apontado para o eixo Z, beleza? E está apontado negativamente, no eixo Z. Beleza, muito bem, muito bem, muito bem. A gente pode usar também usando o determinante, que aí você pode fazer do mesmo jeito. Aí você só substitui e faz aí a determinante, você vai ver que vai chegar no mesmo resultado, que é o menos 41, beleza? Beleza, acho que aqui a gente entendeu direitinho, show de bola. Agora vem uma pergunta pra gente fechar a aula de hoje, essa aula longa, extensa, mas importante pra gente fechar essa ideia, esse conceito. Vamos lá. A pergunta aqui é o seguinte: a gente pode usar o produto vetorial para encontrar um ângulo? Lembra que a gente fez isso no caso do produto escalar. No produto escalar a gente usou o produto escalar para a gente encontrar o ângulo. Como é que a gente fez? A gente pegou, fez primeiro usando os componentes e depois a gente fez usando a definição lá, que é a multiplicação de A por B pelo cosseno do ângulo entre os vetores. Beleza, funcionou, ficou legal. Ali a gente conseguiu, depois equilibrou. Se você quiser pode voltar lá na aula anterior que a gente falou como é que encontrava o ângulo, né, entre os dois vetores. Vamos ver se dá para fazer a mesma coisa aqui usando o produto vetorial. Vamos ver. Acho que dá, ou não, né? A gente vai descobrir agora. Vamos aí, se liga. Vamos lá, como é que funciona? Veja, a gente já tem os vetores são os mesmos, tá? O vetor aí, o mesmo vetor A, o mesmo vetor B. Vamos ver se a gente consegue, usando essas duas informações do vetor A e vetor B, se a gente consegue encontrar o ângulo, certo? Vamos aí, se liga. Pelo ângulo, como é que a gente sabe? Ó, o ângulo, quando a gente fala de ângulo, a gente tem que lembrar que tem aquela primeira definição que a gente falou logo no começo. Quando a gente quer encontrar a magnitude do vetor resultante aqui do produto vetorial, a gente faz como? A gente multiplica a magnitude do A com a magnitude do B e multiplica também o seno do ângulo entre eles, beleza? A gente já sabe qual é a magnitude, certo? Qual que é a magnitude do resultado do produto vetorial? A gente já sabe. O produto vetorial de A por B, ele é menos 41K, beleza? A gente já tem aqui a informação, já tem que é menos 41K. Então, menos 41K, a gente não precisa do K. O K, ele só tá mostrando a direção e o sentido, a gente só quer a magnitude. A gente já sabe a magnitude que é 41. Quanto que é o A vezes B? A gente pega aí, lembra que o A, o componente, por exemplo, o componente de A é 8i mais 3J. Isso, né? Lembra do triângulo retângulo? Exatamente. Pelo triângulo retângulo, a gente lembra que o vetor, nesse caso, é justamente a hipotenusa. E a hipotenusa, lembra que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos? Então, a gente pode, já de cara, já colocar aqui, né? Como que seria essa hipotenusa. Que, na verdade, então, já vai como aqui, a gente já põe aqui. Então, 41, que é a magnitude igual a hipotenusa aqui, que é o A, né? A hipotenusa dos componentes do A, que fica sendo raiz quadrada de 8 ao quadrado, que é um cateto, mais 3 ao quadrado, que é outro cateto. Aí você multiplica pela magnitude do B, que é a hipotenusa desses componentes do B, que é a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado, certo? Muito bem. Multiplicado pelo seno de θ. Veja que o seno de θ aqui agora é o único elemento que a gente não sabe. E aí, de repente, com isso a gente vai descobrir qual é o ângulo, certo? Vamos aí. Então, se a gente pega aí o 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado e põe a raiz, a gente tem então o 8,544. Beleza. Multiplica por... Aí você tem aí, ó, menos 5 ao quadrado, menos 7 ao quadrado e põe a raiz... Então você tem aí o 8,603, beleza, e multiplica pelo seno de θ. Muito bem, você vai ter 73,5 seno de θ. Opa, então agora você tem 41 igual a 73,5 seno de θ. Pô, agora tá fácil, né? Agora você pega aí o ângulo, isola ele, então você pode dizer que o seno de θ é igual a 41 dividido por 73,5, certo? Beleza, mas esse é o seno de θ, a gente precisa saber o θ, tem que saber o ângulo. Como é que a gente faz? Lembra? Vamos usar a calculadora nas funções trigonométricas, na segunda função trigonométrica, na função inversa da trigonometria, nós vamos chegar então a encontrar o arcosseno de θ. O arcosseno é o arco cujo seno a gente já conhece. O seno de θ a gente já sabe qual que é. É o 41 dividido por 73,5, beleza? A gente vai usar esse cara para encontrar o arco, beleza? Então a gente já tem aqui, vamos lá. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar aí na sua calculadora, colocar aí
41 dividido por 73,5, beleza. Muito bem, então agora você já tem esse resultado aí na tela? Beleza, esse é o resultado na tela. Agora você só precisa saber qual é o arcosseno desse resultado. Como é que você faz? Vai lá então em funções trigonométricas, abre ali a segunda função, vai ter ali um seno com um menos 1 elevado lá em cima. Elevado a menos 1, você vai ter seno elevado a menos 1. Não quer dizer que ele vai elevar a menos 1, quer dizer que é uma função inversa do seno, que é justamente o arcosseno. Então o que você vai fazer? A gente já tem o resultado na tela dessa divisão, basta clicar então aí no botão seno elevado a menos 1. Quando você faz isso, ele encontra então o 33,91. Então o ângulo é de 33,91. Aí eu pergunto, esse ângulo é confiável? O ângulo 33,91 é confiável? Meu, vamos pensar um pouco. O ângulo 33,91, beleza, ele tá ali no primeiro quadrante, certo? Tá no primeiro quadrante. Aí, cara, você fala, cara, mas são os mesmos vetores que nós usamos lá no produto escalar. E lá no produto escalar deu outro resultado. Não deu 33,91. Deu 146,1. 146,1. Cara, olha só que louco. Meu, e aí? Mas qual que tá certo? É o produto escalar ou o produto vetorial? Mano, vai ser o produto escalar. Por quê? Se liga. Lembra que no produto escalar a gente tem ali o ângulo zero, né? Quando você tem o produto escalar, ele usa o cosseno. O cosseno do ângulo zero, ele é 1, certo? E ele vai, quando você vai subindo no primeiro quadrante, ele tá subindo, beleza? Quando chega ali em 90 graus, ele tá então ali em 0. E quando ele desce de 90 graus pro segundo quadrante até o 180, que é o nosso limite, né? Que a gente vai de 0 até 180, quando ele vai de 90 a 180, ele tá negativo. Então veja, olha só, é diferente, né? Note que o cosseno do primeiro quadrante, ele é diferente no segundo quadrante, certo? Ele é diferente no segundo quadrante. Então quando você trabalha com um ângulo de 0 até 180, até o ângulo raso ali, ele vai ser necessariamente diferente, um do quadrante de um lado do outro. Então, né? Agora no caso do seno, não, cara. O seno é igual, porque o seno de 0 é 0, certo? Então se você põe ali o seno de 30, ele é meio, certo? Primeiro quadrante. Se você sobe ali, ó, seno de 90 vai ser 1, certo? Que é o máximo dele, beleza? Quando ele vai para o segundo quadrante, ele continua positivo. E aí ele vai repetindo os senos. Então, aquele seno de 30, ele vai ser igual ao seno de 180 menos 30, saca? Então 180 menos 30 vai ser o meio também, entende? Então ele vai ser igual. Então nesse caso aqui, no caso do seno, quando o seno deu pra gente, então o produto vetorial disse pra nós que o ângulo entre os dois vetores é 33,91, mas e aí? No primeiro ou no segundo quadrante, entendeu? Isso aí já não é mais, entende? Porque, ou seja, tá errado. Então, nesse caso aqui, a gente comprovou que o produto vetorial não serve para determinar o ângulo entre os vetores, porque você pode confundir. Lembra? A gente está trabalhando com o ângulo raso, do ângulo 0 até o 180, certo? É o menor ângulo ali que tem que ser feito. Beleza. Então, nesse caso, se você usar o produto vetorial, você vai se confundir, porque você não vai saber de que lado que é, né? Porque, né? Não tem jeito. Aqui, por exemplo, deu 33,91, mas na verdade o ângulo correto é o 180 menos 33,91, saca? Mas como é que você vai saber isso? Com o produto vetorial não dá. Com o produto escalar dá. Com o produto escalar você vê que o resultado ele é definitivo, não tem dúvidas. O resultado no produto escalar foi realmente o 146,1, que é justamente 180 menos 33,9, certo? Então, olha só que louco, cara. Olha só que louco isso, cara. Então, veja, você pode fazer o teste. Você pega aí seno de 33,9, né? Você vai ver que ele é igual ao seno de 146,1. Pode pegar a calculadora, faz o teste. Agora você vai ver que o cosseno de 33,9 ele é menos o cosseno de 146,1. Do quadrante 1 o cosseno é positivo, no quadrante 2 o cosseno é negativo. Já o seno no quadrante 1 e no quadrante 2 os senos são positivos, entende? Então não muda nada. Então beleza, eu acho que isso é o mais importante da aula de hoje, realmente é você saber essas coisas todas, compreender como é que funciona o produto vetorial, como é que a gente encontra o produto vetorial. Depois a gente vai falar mais das aplicações sobre o produto vetorial e como usar, legal? Então a gente já sabe então que não dá para usar
o produto vetorial para encontrar o ângulo. A gente, quando quiser encontrar o ângulo, né? Você sabe lá o ângulo, você sabe os dois vetores, você fala, putz, como é que eu vou usar? A questão é, encontre o ângulo dos dois vetores. Como é que você vai usar? Bom, não falou nada, não pediu, não falou, meu, use o produto escalar, use o produto... Não, você já sabe. Para procurar o ângulo entre dois vetores, se ele tá trazendo aí os componentes I e JK, né, os versores e tal, meu, já usa já o produto escalar, certo? E aí, beleza, aí você vai usando as suas ferramentas matemáticas. Hoje a ideia foi aumentar isso, né? Deixar isso fortalecido aí de um jeito bacana para que você fique preparado para qualquer desafio aí com relação aos vetores. Depois a gente vai falar mais sobre essas aplicações e é isso aí. Bom, se você chegou até aqui, é claro que eu vou pedir aquele joinha, aquele like, aquele sininho para receber notícias do nosso canal. Lembrando que nosso canal é um canal de física e matemática com vídeos aleatórios. Aliás, tenho que agradecer aqui, a gente chegou a 1000 usuários agora, né? Estamos aí, esse é o primeiro vídeo que nós estamos falando sobre esse alcance realmente importante para o nosso canal. Tenho que agradecer realmente de coração. Estamos aí e vamos agora galgar agora para chegar no 2000 e além, certo? Vamos ver aí para chegar mais longe, a gente precisa do seu joia, a gente precisa do seu like, a gente precisa do seu comentário, das suas dúvidas, manda aí, né, críticas, sugestões, estamos aí para atender vocês, beleza? A ideia é fortalecer as cabeças brasileiras pra gente não precisar ficar exportando nossos crânios, nossos gênios e depois tendo que importar, pagando mais caro, né, os gênios de fora. Não, a gente tem gênios aqui, você é um deles, vamos nessa, vamos explorar o gênio que há em vocês, beleza? É isso aí, turma, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê então na próxima aula, até mais, valeu!